Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. Nós estamos no Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo a respeito do capítulo 9 do livro do John West, o capítulo que fala sobre o sistema respiratório nas condições de esforço. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos que eu fiz deste capítulo e dos outros capítulos que a gente vem lendo aqui do John West, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Convido você a curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, apertar o sininho para receber notificações e se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal que a gente tem minutos de leitura e tem muito mais para você aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bora lá para o segundo vídeo do canal Apollo Fisioterapia, o segundo vídeo que vai falar sobre o capítulo 9 do John West. É isso aí, pessoal. Vamos lá, inscreva-se no nosso canal. Vamos aqui para o nosso segundo vídeo, a segunda parte desse capítulo. Eu vou iniciar aqui o cronômetro e olhem lá. Nós terminamos, né, conversando um pouquinho, falando sobre a alta altitude, né? Nós vamos começar a falar de alta altitude. Então vejam, a pressão barométrica ela diminui com a distância acima da superfície da Terra de uma maneira aproximadamente exponencial. A pressão de 5,5 metros é apenas a metade da normal de 760 milímetros de mercúrio, de modo que a pressão de oxigênio no gás inspirado úmido é 380 menos 47 vezes 0,2, dando em torno de 70 milímetros de mercúrio nessa altitude. No pico do Monte Everest, a altitude é de 8.848 metros, a pressão de oxigênio inspirada é apenas de 43 milímetros de mercúrio. E a 19.200 metros, a pressão barométrica é de 47, de modo que a pressão de oxigênio inspirada é zero. A pressão barométrica é 47 e aí então a pressão inspirada de oxigênio é zero. Apesar da hipóxia associada à altitude, uns 15 milhões de pessoas vivem em elevações acima de 3.050 metros e residentes permanentes vivem acima de 4.900 metros, nos Andes. Um grau notável de aclimatação ocorre quando os humanos ascendem a essas altitudes. Na verdade, alpinistas viveram vários dias em altitudes que causariam inconsciência dentro de poucos segundos na ausência da aclimatação. Hiperventilação. Uma das respostas mais úteis na alta altitude é a hiperventilação. O seu valor fisiológico pode ser visto ao se considerar a equação do gás alveolar, que já foi estudada nos outros capítulos, ok? De um alpinista em cima do Monte Everest. Se sua pressão de CO2 alveolar fosse 40 e a relação de troca 1, a sua PaO2 alveolar seria de 43 menos 40 dividido por 1 daria 3 milímetros de mercúrio. Entretanto, aumentando a sua ventilação 5 vezes e assim reduzindo a sua PCO2 para 8, ele pode elevar a sua PaO2 de 43 menos 8 para 35, ou seja, né, de 3 para 35. Tipicamente, o CO2 arterial de residentes permanentes a 4.600 metros é cerca de 33, ele é um pouquinho mais alto, eles são mais hiperventilados. A causa da hiperventilação é a estimulação hipoxêmica dos quimiorreceptores periféricos. A baixa PCO2 arterial e a alcalose resultante tendem a operar contrário a este aumento da ventilação, mas depois de um dia mais ou menos, o pH do líquido cefalorraquidiano é parcialmente trazido de volta pelo movimento do bicarbonato para fora do líquido. E depois de 2 ou 3 dias, o pH do sangue também retorna quase que ao normal pela excreção renal de bicarbonato. Estes freios da ventilação são então reduzidos e ela aumenta ainda mais. Curiosamente, as pessoas nascidas nas altas altitudes têm uma resposta ventilatória diminuída à hipóxia, que é apenas lentamente corrigida pela residência subsequente ao nível do mar. Em contraposição, aqueles nascidos ao nível do mar que se movem para altas altitudes retêm a sua resposta hipóxica intacta durante um longo tempo. Aparentemente, portanto, essa resposta ventilatória é determinada muito cedo na vida.
Outra alteração que acontece na altitude é a polistemia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre polistemia. Outras características aparentemente valiosas da aclimatação à alta altitude é o aumento da concentração do eritrócito no sangue. A resultante elevação na concentração de hemoglobina é, portanto, capacidade de transporte de O2. Significa que, embora o PaO2 e a saturação de oxigênio sejam diminuídos, o conteúdo de sangue arterial pode ser normal ou até mesmo acima do normal. Por exemplo, em residências permanentes a 4.600 metros nos Andes peruanos, a pressão de oxigênio arterial é apenas 45 e a saturação arterial corresponde a apenas 81. Ordinariamente, isso diminuiria consideravelmente o conteúdo arterial de O2. Mas em virtude da polistemia, a concentração de hemoglobina é aumentada de 15 para 19, dando uma concentração arterial de O2 de 22, o que é superior ao valor normal ao nível do mar. A polistemia também tende a manter a pressão de oxigênio do sangue venoso misturado e tipicamente nos nativos dos Andes, vivendo a 4.600 pés, esta PaO2 é apenas 7 abaixo do normal. O estímulo para a produção do aumento do eritrócito é a hipoxemia que libera hemopoetina no rim, a qual, pela sua vez, estimula a medula óssea. A polistemia é observada também em muitos pacientes com hipoxemia crônica causada, por exemplo, como uma doença pulmonar ou uma doença cardíaca crônica. Embora a polistemia de grandes altitudes aumente a capacidade do sangue carregar oxigênio, também eleva a viscosidade sanguínea. Isso pode ser deletério e alguns fisiologistas têm argumentado que a polistemia acentuada, algumas vezes vista, é uma resposta inadequada. Outras características da aclimatação para a gente terminar essa questão da altitude. Estas incluem o desvio para a direita da curva de dissociação da hemoglobina, que resulta no melhor descarregamento do oxigênio no sangue venoso em uma dada pressão de oxigênio. A causa do desvio é um aumento na concentração do 2,3-DPG, que é o 2,3-disfosfoglicerato, que se desenvolve principalmente em virtude da alcalose respiratória. Contudo, o desvio para a direita interfere no carregamento de oxigênio lá no pulmão, e alguns trabalhos sugerem que um desvio para a esquerda é na realidade mais vantajoso nas altas altitudes. Há evidências de que o número de capilares por unidade de volume oxidativo no interior da célula, por unidade de volume nos tecidos periféricos, aumenta, e também que alterações ocorrem nas enzimas oxidativas no interior da célula. A capacidade respiratória máxima aumenta porque o ar é menos denso e isto ajuda a ventilações muito altas, de até 200 litros por minuto, que ocorrem no exercício. Entretanto, a captação de O2 máxima de oxigênio declina rapidamente a 4.600 metros. Isto é corrigido em grande extensão se for respirado O2 a 100%. Um aspecto importante é a vasoconstrição pulmonar, que ocorre em resposta à hipoxemia alveolar, como consequência da pressão arterial pulmonar quando a pressão arterial sobe, do mesmo modo que o trabalho realizado pelo coração direito. Isso é exagerado pela polistemia, que eleva a viscosidade do sangue. Hipertrofia do coração direito é observada em alterações características no eletrocardiograma. Parece não haver nenhuma vantagem fisiológica nessa resposta, exceto que a distribuição topográfica do fluxo sanguíneo torna-se mais uniforme. Hipertensão pulmonar às vezes associa-se com o edema pulmonar, embora a pressão venosa pulmonar seja normal. O mecanismo disto é incerto, mas uma hipótese é que a vasoconstrição alveolar é desigual e ocorre vazamento dos capilares desprotegidos e danificados. O líquido de edema possui uma alta concentração, indicando que a permeabilidade dos capilares está aumentada. E para terminar, os recém-chegados às altas altitudes frequentemente queixam-se de cefaleia, fadiga, tontura, palpitação, náusea, perda de apetite e insônia. Isso é conhecido como doença aguda das montanhas e é atribuível à hipóxia e à alcalose. Os residentes a longo prazo às vezes desenvolvem uma síndrome mal definida caracterizada por fadiga,
tolerância reduzida ao exercício, hipóxia grave e polissemia acentuada. Essa é a chamada doença crônica das montanhas. Pessoal, encerramos aqui a questão das altitudes e aí o efeito da altitude no sistema respiratório. O próximo capítulo vai falar sobre a toxicidade do oxigênio. Eu espero que você esteja gostando aqui do nosso minuto de leitura aqui no canal Apolo Fisioterapia. Aproveita aí, se inscreve no nosso canal e compartilha com a galera essa playlist que a gente está fazendo aí sobre o livro do John West de Fisiologia Respiratória Moderna. Um grande abraço e até a próxima aqui no nosso canal, o canal Apolo Fisioterapia.